microfone que aí já grava no... Então, eu sou Josué Soares, Flávio Lazaro, Márcia Valença e Rita Greco, como o professor anunciou para vocês. Nós somos da companhia Mimos Brasil, que é uma companhia de teatro, mímica, música, teatro de bonecos. Nós somos do Rio de Janeiro e atualmente nós moramos em Valença e temos também uma sede na cidade de Valença, de onde eu e a Márcia estamos vindo. O restante do elenco é daqui do Rio, e tem umas curiosidades sobre 1954. E eu vou pedir para a Márcia contar para vocês as montagens que já aconteceram com 1954. Bem, na verdade, quem vai ter que contar as montagens anteriores é o professor Eduardo, porque ele que sabe de todas elas. Eu participei de uma, no Ninho de Artes... No Ninho de Artes Luiz Mendonça, da Ilva Ninho, que fez um trabalho lindo com o doutor Eduardo, durante várias ocasiões, sobre a saúde, o mal de Alzheimer e o teatro. E por conta da amizade deles e do trabalho que realizaram através dessa peça, o doutor Eduardo dedicou o livro a Ilva Ninho, que, inclusive, no livro vocês vão poder ver várias fotos dela com o Tonico Pereira. Eu não me lembro o nome da primeira atriz que fez. Depois, quando foi lá no Ninho de Artes, que é o Centro Cultural da Ilva, eu fiz com ela e hoje eu estou representando o papel que ela fez. Por isso, essa grande emoção. E eu queria dizer que tem uma representação muito forte dela aqui hoje. A sobrinha dela, Lina, que foi guardiã da Ilva durante toda a vida da Ilva e que continua sendo guardiã de todos os procedimentos necessários no pós-morte. Eu queria pedir uma salva de palmas para Lina, Nino, Elhane. E dizer que é uma carga imensa poder ocupar esse lugar, de dar um pouquinho do meu trabalho em função do trabalho que a Ilva e o doutor Eduardo tão belamente concretizaram em prol da saúde mental, e usando a ferramenta que eu escolhi como ofício para a minha vida, escolhendo a ferramenta do teatro. É uma raridade um doutor psiquiatra se formar em teatro e se tornar um mestre em teatro. Então, ele consegue unir as duas linguagens de uma maneira que ela possa ter um impacto social tão necessário. Porque tudo que vem através da arte vem mais suave, vem mais azeitado e chama mais a atenção das pessoas, porque é mais doce, é mais sutil e trata de emoções de uma forma um pouco mais leve, porque a gente fica achando que é mentirinha, quando, na verdade, a gente está falando de uma duríssima realidade. A minha mãe tem Alzheimer. Eu deixei ela hoje em casa, em Valença, com meus irmãos, para poder estar aqui. Então, a lembrança da minha mãe, que ainda está viva, foi paciente do doutor Eduardo, inclusive, quando morávamos aqui no Rio, e a lembrança da Ilva, que foi a minha mãe, aqui, na cidade do Rio de Janeiro. Eu não posso falar mais nada além disso, agora é com o doutor Eduardo. Boa noite a todos. A Márcia se emocionou bastante com rememorar nossa querida Ilva Ninho. Fiquei com uma amizade muito intensa com a Ilva, uma atriz que fez no CRM outras leituras de outras peças. E a Ilva, além de amiga, muitas vezes a Ilva me orientava no setor. Eu ainda não tinha concluído o mestrado, não tinha ido para a Unirio. E ela orientava de maneira muito sutil, falava e tal. E a Ilva, nessa época, depois que ela fez a Beatriz Montes, a Ilva dava aula na Fiocruz. Exatamente. A Ilva deu aula há muito tempo na Fiocruz. E a Ilva, ela era uma pessoa muito delicada, muito respeitosa, muito com uma ética, né?
dentro do nosso ethos, ela tinha uma ética, ethos teatral, ela tinha uma ética que me invejava a todos, né? Eduardo, preciso dar uma aula, preciso de uma montagem. Você me autoriza a adicionar mais 2 alunos, mais 2 personagens? Eu te mando as falas, que eram as falas dos personagens. E eu vou estar autorizado. Ela reescreveu algumas cenas, principalmente a cena 1, que é a Ana e o Mário, né? Ela escreveu, as alunas entraram, as alunas da Fiocruz entraram, inclusive a Kelly Pedrosa. Não tem ninguém aí da família da Kelly. Então, a Kelly Pedrosa fez a Beatriz Montes no teatro do Sírio-Libanês, que não existe mais, né? Sírio-Libanês foi colocado abaixo. Depois nós fizemos no Teatro Senai, na rua Marise Barros. É Senai ou Senai? Que acho que é Senai. Fez com... Marise Barros, eu acho que é o SESI, né? SESI. Teatro SESI. Já não era o Tonico, era um outro ator. E com a Nedira, com a Ilva. Nedira Campos, era a Nedira que fazia o papel que eu fiz no New Jazz. Exatamente. Filha, que hoje é a Rita Grego que vai fazer. Então, o André Campelo, que está aqui, que é o nosso orientador filosófico, o André é psiquiatra e doutor em filosofia também. Ele me questionou, né? Eu não vou me estender muito mais, não. Eduardo, por que Alzheimer? Por que você fez uma peça sobre Alzheimer? Eu digo, André, 2 aspectos. Na década de 1990, se falava muito de Alzheimer e HIV. Então, entrou Filadélfia, acho que todo mundo viu Filadélfia, né? Com Tom Hanks e o Denzel Washington, né? Em Filadélfia, ele não fala da doença, do HIV. Eles não falam da doença. Eles dramatizam as complicações sociais que o personagem do Tom Hanks enfrenta. Um advogado, um escritório famoso, quando é diagnosticado, fora. Ninguém aperta a mão. Tem HIV. E, no final, ele consegue, o Denzel, que é o advogado, consegue recobrar, pegar os direitos dele, né? Ganhar os direitos dele na audiência do juiz. Em Alzheimer, eu não estava falando isso com o professor Pavão. Em Alzheimer, eu fiz, apesar de ser médico, psiquiatra, o pano de fundo é Alzheimer. Mas o que interessa ao dramaturgo, o que interessa ao dramaturgo, é o drama. Parece uma tautologia, né? O dramaturgo é o drama. São os conflitos. Entendeu? É a catástrofe. Interessa ao dramaturgo, é a catástrofe. Catástrofé. Entendeu? Então, na primeira versão, eu reescrevi a peça. Vou confessar aqui, escrevi a peça. Quando a Federação de pacientes, de familiares de Alzheimer, o Eduardo, você escreveria uma peça, me dá um tempo. Escrevi uma primeira versão, e nessa primeira versão, a Beatriz Montes morria ao final. Não, na plateia vai ter muita gente e tal. Os autores, isso é uma coisa desde a Grécia, né? Desde a Grécia. Os autores, eles cedem, né? Édipo foi apresentado depois de Édipo e Colona.
Todo mundo pensa que Édipo foi a primeira peça só. Só depois de Colonna. Édipo já tinha... Aí que vão apresentar Édipo e Colonna para discutir, está falando até com o professor Pavão. O velho Freud fez uma leitura do Édipo e o Barhofen, pelo menos Junito Brandão, faz uma análise muito interessante, fez uma releitura de Édipo. Mas isso depois, num bate-papo, podemos fazer. Então, eu escrevi a peça e escrevi, reescrevi, e no final... Dá spoiler não, tá? Não vou dar spoiler. Não dá spoiler não. É isso, né? É isso. Tá, não Todo acaba mundo dando agora spoiler. curioso querendo saber o que é. É isso. Não, no final, depois, eu vou fazer outro mais tarde. Isso. É Eu isso. convidei Eurípides, convidei Ésquilo e Sócrates. Ótimo. Eu queria dizer, doutor Eduardo, que com muita gentileza da Lina e da irmã da Ilva, Sueli, todo o acervo de livros da Ilva ficou comigo, e as peças que ela tinha em casa também. E eu tenho lá em casa pelo menos umas 5 versões do Feliz 1954, que Ilva arquivava todas elas. E que, antes dela se internar, prestes à despedida final dela, ela estava exatamente trabalhando esse texto, que nós íamos remontá-lo e refazer esse trabalho que o senhor, com tanto gosto, fez com ela. Então, isso aqui continua sendo uma forma de ter esse legado presente, e eu espero que seja a primeira de muitas. E outra coisa que eu gostaria de orientar também a todos que estão aqui presentes, que o doutor Eduardo fez um corte, né? O livro, ele tem 50 páginas. A gente vai apresentar um pocket, com início, meio e fim. Não é só um fragmento, não é um fragmento. É uma síntese do livro inteiro, exatamente para não se tornar cansativo, para que haja o tempo do debate e para que todos possam entender a história, a narrativa como um todo, mas não com todas as delícias que o livro contém. E possam adquirir o livro e conhecer a história na íntegra, claro.